Olá, boa tarde. Essa é a antepenúltima vez que vocês vão me ouvir falar isso. Sim, o Entrefala está acabando. Depois eu vou explicar melhor o porquê que eu vou encerrar esse projeto. Mas hoje a gente vai falar com a Taira. Oi. Como eu ia dizendo, hoje a gente vai falar com a Taira, ela é coordenadora do Sintufs, que é o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da Federal de Sergipe. E ela é assistente social nessa universidade. Vou convidá-la. Olá, Oi, Mari. tudo bom? Tá me escutando? Tô. E você, tá me escutando? Sim, Que também. bom. Querida, bem-vinda ao Entrefala. Ah, obrigada. Agradeço pelo convite. Esse é um projeto de quarentena, tá chegando ao fim, mas a gente tem percorrido vários estados do Brasil falando sobre a pandemia, né? E falando sobre outros assuntos também relacionados à quarentena e tudo mais. E é uma conversa entre amigas, né? A Taira, ela é da base da Fazubra, coordenadora do Sintufs, como eu já falei, assistente social. E aí, como é costume aqui no Entrefala, Taira, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falando algum aspecto que eu não falei. Então, sou assistente social da UFES, né? Acho que é importante dizer, do Campus do Sertão. Trabalho no interior do estado de Sergipe, um público bem diferenciado, né? A gente tem estudantes dos diversos municípios de Sergipe. Poderia dizer também que sou militante do PSOL, né? Milito pelo PSOL e coordenadora do Sintos, como você já disse, mas também sou mestre em serviço social pela Universidade Federal da Paraíba Que legal. e feminista. Isso, muito bom. Taira, eu queria que você então começasse falando um pouco sobre o seu mestrado, né? Para a gente conhecer um pouco o que você trabalhou na época do mestrado, o que você defendeu na sua dissertação. Então, eu trabalhei um tema bem ligado à área do serviço social, que a gente chama que é a área de fundamentos do serviço social, onde eu fiz uma discussão sobre como há uma lógica de reprodução do conservadorismo, né? Uma lógica que tem a ver com a história do serviço social. O serviço social esteve ligada a uma prática conservadora no seu início, na sua gestão, na sua gestação, enquanto profissão, enquanto uma profissão inscrita na realidade social, né, dentro das práticas sociais. E eu tentei fazer uma análise de como é que isso vem se dando hoje, onde a gente já tem um projeto ético-político que nos norteia numa perspectiva bem diferente daquela que gestacionou a nossa profissão, né? Numa perspectiva muito mais crítica, de defesa da classe trabalhadora. O nosso curso é um curso baseado na obra marxiana, assim, a gente tem uma leitura muito próxima do marxismo dentro do curso. Um dos poucos cursos, eu acho, que tem essa direção muito sólida dentro do curso. E então hoje a gente tem um projeto que defende a classe trabalhadora, que defende a luta por uma nova ordem societária, que não seja essa, né? Então a reversão, o enfrentamento do capitalismo, a superação da sociedade capitalista enquanto sociedade de classes, né? E uma sociedade em que há uma divisão em que uma classe subjuga a outra e explora a outra, né? Que aí a classe burguesa que explora a classe trabalhadora. E dentro dessa perspectiva do nosso projeto político, como é que isso vem se dando no nosso, nos espaços socioocupacionais que o assistente social ele realiza a sua atuação. E nessa perspectiva eu tento trabalhar alguns aspectos no sentido do quanto essa lógica contemporânea dentro do capitalismo monopolista
e as suas características, né, aliados ao neoliberalismo, como isso vem se dando na nossa prática e o quanto isso vem rebatendo no sentido negativo, porque a gente não tem tido condições, muitas vezes, objetivas para realizar um trabalho que se aproxime, que se distancie, que se aproxime do projeto político e que se distancie desse conservadorismo que a gente carregou aí na história da profissão. Nossa, que trabalho completo. Acho que você é a terceira ou quarta assistente social que eu entrevisto aqui no Entrefala. E dá para perceber mesmo esse caráter mais militante até do curso, né? Todas as pessoas que eu entrevistei que são militantes e são desse curso. Bom, Taira, você colocou logo de início, né, a sua identificação enquanto feminista. Eu já estive aí em Sergipe numa atividade da coordenação de mulheres de vocês. Sou muito chocada até hoje. Eu conto dessa história, né, de uma trabalhadora do RU da Federal de Sergipe que foi assassinada pelo seu ex-companheiro dentro do local de trabalho. E eu queria saber de você como é que está essa questão do aumento da violência contra a mulher durante a pandemia. Eu sei que Sergipe tem já índices muito grandes de violência contra a mulher. Se isso teve diferença agora nesse momento da pandemia, da quarentena, como é que está isso nesse momento? Olha, eu não tenho dados aqui absolutos, nem tenho dados concretos sobre a questão da violência contra a mulher aqui em Sergipe. Mas de reportagens, de informativos, de jornais que eu tenho acesso, isso tem se tornado exponencial e eu acho que não é uma especificidade do estado de Sergipe. O processo de confinamento tem agudizado essas situações de violência contra a mulher e acredito que aqui no estado de Sergipe também esse processo tem se complexificado aqui e acho que as mulheres têm passado por situações muito difíceis nessa relação com seus companheiros, porque muitas vezes essas mulheres trabalhavam 8 horas, né? Passavam muito tempo fora de casa e agora elas estão convivendo em tempo integral com a violência, com o seu agressor. Então, imagino eu que essas mulheres estão passando por uma situação muito difícil. Também, assim, acredito que haja uma dificuldade grande também, no sentido que a gente tem poucos equipamentos aqui disponíveis em Sergipe em relação à proteção à mulher, né? Tem alguns equipamentos, isso é fato, e o sistema dentro da assistência social ele funciona e tem outros equipamentos de apoio e de proteção à mulher, mas eu acredito que são poucos para um número gritante que a gente tem de casos de violência que são subnotificados, né? A gente sabe que são casos muitas vezes subnotificados, o número de mulheres que passam por situações de violência supera o número de notificações oficiais. Isso é uma certeza e dados científicos demonstram isso de forma muito clara. Sim. Só para o pessoal entender, Taira, eu queria que você contasse, porque você é daí, você é trabalhadora da universidade, esse caso que eu citei da trabalhadora do RU, da UFS, você pode contar para a gente? Posso, sim. Então, uma situação muito triste que aconteceu na nossa universidade. É, a gente era uma servidora terceirizada, o nome dela, a gente sempre fala o nome dela, que é importante que eles saibam dessa história, é Daniele Bispo dos Santos, uma trabalhadora terceirizada que já vinha sofrendo violência do seu companheiro e que tentou um afastamento desse companheiro, né? Tentou cortar as relações que mantinha com esse companheiro e ele não aceitou essa separação e começou a ameaçá-la enfim, e persegui-la. Eu não tenho conhecimento se ela chegou a dar algum tipo de queixa ou fazer alguma prestação de queixa antes, mas foi um episódio trágico, porque no momento que ele conseguiu acesso à universidade, né? A comunidade externa tem acesso à nossa universidade, ele conseguiu acesso à universidade, entrou armado, com uma faca,
no ambiente de trabalho dela, que era o restaurante universitário, e ele adentrou e matou ela a facadas na frente de outros trabalhadores que tiveram que assistir essa cena horrível, é, sem poder ajudá-la de forma rápida. Eles conseguiram chamar socorro, ele tentou fugir e o pessoal conseguiu conter ele e esperaram a polícia chegar e ele foi preso naquele mesmo dia, mas Daniele não teve sorte no sentido de que a urgência, quando chegou, né, o serviço de saúde, quando chegou o SAMU, um outro professor também, que é pró-reitor hoje da nossa universidade, conseguiu chegar a tempo para prestar socorros a ela, mas não, já era tarde, não houve muito o que fazer. E a gente tem essa história marcada na nossa universidade, uma história muito triste e que a gente usa como um parâmetro de luta para as mulheres, né? Nós não estamos livres de sofrer violência em nenhum espaço, infelizmente, em nenhum espaço da vida social, né? A gente pode sofrer violência em casa, no trabalho, e, enfim, a gente está suscetível, independente da classe também. A violência perpassa classes sociais também. E isso é emblemático para a luta, para a nossa luta dentro da UF, sobretudo por segurança, porque as mulheres precisam estar seguras no ambiente universitário. Então, essa é uma pauta que a gente enfrenta e luta cotidianamente dentro da universidade. Que ano que foi, Tyra? Mário, eu não vou lembrar o ano agora. Eu não consigo recordar o ano agora. Essa é Eu uma posso até olhar depois e passar aqui. Essa é uma das histórias mais tristes que eu conheço, assim, de violência contra a mulher, porque a forma que foi feito e os colegas vendo, nossa, é terrível, terrível. Tara, já que a gente está falando de universidade, eu tenho feito essa pergunta porque boa parte das pessoas que eu entrevisto são da base da Fazubra, né? Que são meus Uhum. contatos mesmo no Brasil inteiro. E todos trabalham nas universidades. Alguém falou que é 2013. E Ah, aí eu tenho perguntado, até no sentido também da gente valorizar a educação, valorizar a ciência, que graças a Deus esse maldito Ventral caiu ontem, e foi ele que nos chamou de balbúrdia, falou que a gente planta maconha e tudo mais. E nesse momento de pandemia, mas em todos os momentos, as nossas universidades dão um exemplo de produção de científica, de, enfim, avanço de pesquisas, de vacina, de tratamento, de fabricação de EPI, ou pesquisas nas ciências humanas mesmo. E aí eu queria saber de uhum. você como que está sendo isso dentro da Federal de Sergipe. Como que a universidade tem agido durante esse momento de pandemia? Sim. É importante dizer que nós trabalhadores estamos hoje em trabalho remoto, né? Então, a universidade suspendeu por uma questão de orientação por parte dos órgãos de saúde, houve a suspensão do atendimento presencial, mas nós estamos atuando é, de forma remota, né? A universidade continua fazendo os atendimentos, os trabalhadores continuam atendendo os estudantes e a comunidade acadêmica como um todo, né? E os professores também, nessa perspectiva, também estão trabalhando a partir de outros mecanismos e também em contato com seus alunos. As atividades que a universidade tem feito são muitas, assim. Eu dei uma pesquisada antes para poder te falar um pouco, porque é muita coisa e eu realmente tinha coisas que eu desconhecia que a universidade estava fazendo. Uma das coisas é que os nossos professores, os cientistas aqui da nossa universidade, estão subsidiando com estudos, né, com, é, com dados estatísticos, o governo federal, o governo estadual e a prefeitura de Aracaju. Então, eles estão fornecendo dados para o governo estadual e para a prefeitura, sempre que possível, ou, enfim, né, a universidade também tem sido chamada pelo governo do estado para também opinar nos casos de publicação de decreto, onde vão
são estabelecidas as metas e as ações que vão ser feitas no Estado. Então, isso é importante dizer que os nossos pesquisadores estão produzindo dados sobre a Covid aqui no Estado para subsidiar as ações e as decisões aqui dos nossos governantes. A gente também, na UFES, tem feito treinamentos aos profissionais de saúde aqui no Estado. Isso é outra ação importante que tem sido feita. Os profissionais da área de saúde, tanto do hospital universitário como dos departamentos da área de saúde, eles estão fazendo esses treinamentos com outros trabalhadores que atuam na saúde do governo, né, do Estado e da Prefeitura de Aracaju também. Estamos produzindo indicadores epidemiológicos, como eu falei. A gente também está produzindo álcool em gel, álcool glicerinado. Produzimos também água sanitária, sabonete líquido, e isso tudo está sendo doado para asilos, para instituições, ações solidárias aqui do Estado, instituições que trabalham no acolhimento a essas pessoas, né, mais vulnerabilizadas. Então, a gente tem feito essas doações, tanto no Campo São Cristóvão, Glória, Itabaiana e Lagarto, a gente tem tido essa produção desses materiais. Também a gente está fazendo uma pesquisa, tem uma pesquisa que já está na segunda fase, né, de testagem das pessoas aqui em Sergipe. Na primeira fase foram testadas 4.000 pessoas em feiras, em diversos, aqui em Aracaju, tanto em outros municípios também, e essas testagens foram feitas com pessoas que se voluntariaram para testar o Covid, para Covid. Então, isso, inclusive, essa produção desses dados a partir dessa pesquisa, fez com que também os dados relacionados ao governo do Estado e à Prefeitura de Aracaju fossem atualizados a partir desses dados também. Nessa segunda fase também, agora, da pesquisa, quem está à frente é o professor Lisandro, dessa pesquisa. Ele também ele agora está testando os serviços essenciais, os profissionais de serviços essenciais, então polícia militar, bombeiros, os profissionais da área de saúde também, de alguns hospitais aqui do estado já foram testados. Tem também equipamentos que a gente está produzindo, equipamentos médicos, certo? Tipo reanimador automatizado, um protótipo de capacete de ventilação mecânica não invasiva também foi feito, protetores faciais, teve caixas de desinfecção de máscaras N95 também foi produzido para doar aos hospitais. Enfim, tem outras ações também que estão sendo feitas para além desses equipamentos médicos, que, por exemplo, agora a gente está na 11ª edição do Imposto de Renda Solidário, que o Departamento de Contábeis oferece à comunidade externa. A gente também teve cartilhas contra a violência à mulher, também algumas cartilhas estão sendo produzidas para justamente informar a população. Isso foi feito pelo Campus Lagarto. Tem uma pesquisa também sobre a relação desses trajetos das cidades próximas à BR, que relação teria com os focos de Covid. É do Departamento de Engenharia Agrícola, essa pesquisa. Também a gente tem um serviço de teleorientação que está acontecendo pelos profissionais dos HUs também, que estão fazendo isso. Tem um serviço de psicologia também, que continua fazendo atendimento, né, aos estudantes também aqui da nossa universidade. Entregas de cestas básicas, kits de higiene também para comunidades carentes e instituições também de caridade, né, que a gente chama. No Campus do Sertão e aqui também no Campus São Cristóvão a gente fez isso. Máscaras de pano também estão sendo produzidas. O pessoal da área de odontologia, né? Teve uma técnica em assuntos educacionais de Laranjeiras também, estava produzindo e doando todas essas máscaras de pano para instituições de caridade. Produzimos também, tem uma professora no campus que eu trabalho que está dando aula de yoga gratuita pelo Instagram, para quem quiser assistir, porque estamos precisando, né, nessa quarentena, movimentar o corpo e ter aí, pensar no momento de consciência corporal também.
E nós lá do campus também fizemos um guia de orientação para acesso ao auxílio emergencial do governo federal. Isso foi assim, mais ou menos o que eu pesquei, muita coisa, né? Nossa, muita coisa. Acho que foi a universidade que você nos trouxe mais dados de tantas pesquisas, né? Geralmente o pessoal cita uma ou duas e tudo mais. Realmente, que orgulho da Federal de Sergipe. Eu adoro essa universidade, você sabe disso. Eu tive aí, nossa, já vai fazer 2 anos, né, Taira? Achei que Uhum. tinha menos tempo. E realmente é apaixonante o trabalho que vocês fazem. Taira, já estava aqui programado para ser minha próxima pergunta e eu estou vendo que o pessoal está perguntando aí onde nós estamos hoje, né? Em que estado nós estamos. Então, apresente Sim, para todo mundo que está assistindo o seu estado. Fale um pouco sobre o Sergipe. A gente sabe que é o menor estado do Brasil, tem uma população de 2,2 milhões de habitantes. Eu dei uma pesquisada também. Aracaju está com sim, 500 mil e alguma coisa, né? isso. Habitantes. Mas eu queria que você apresentasse. Eu só conheço Aracaju e São Cristóvão e essas cidades aí próximas, mas apresente para gente o seu estado. Então, sobre o estado de Sergipe, Mariana já adiantou algumas informações, né, sobre o estado. Nós temos um pouco mais de 2 milhões de habitantes, somos o menor estado do país, é, temos uma cultura rica, riquíssima aqui. Enfim, eu moro em Aracaju, no caso, né? Aracaju é a capital, né, do estado de Sergipe. A gente tem aproximadamente 600 mil habitantes, aproximadamente, né, 500 e pouquinho. É, enfim, são 75 municípios, nós temos aqui no estado também. Acho que é um pouquinho sobre isso, porque eu não sou muito conhecedora também dos aspectos, digamos assim, do nosso estado. Uhum. Tá certo. Bom, Taira, eu queria então que você falasse pra gente, já que é o tema do nosso Entrefala de hoje, né? E é sempre o tema do Entrefala, falar um pouco sobre a Covid nos lugares, nos estados e tudo mais. Eu queria que você nos falasse como que tá a doença aí, a pandemia, e os dados mesmo, de número de mortos, número de contágio e tudo mais. Hoje a gente chegou à triste marca de 1 milhão de contaminados no Brasil, né? Então eu queria que você falasse para a gente como é que tá isso no seu estado. Então, Deixa eu só, tá, ações. deixa eu só avisar uma coisinha. Para quem tá mandando mensagem embaixo, no Entrefala a gente sempre deixa 10 a 15 minutos no final, que aí eu leio tudo e aí a Taira responde, tá, pessoal? É só pra gente não perder o fio da meada aqui da entrevista. Taira, com você. Então, também eu não sou especialista nessa área, mas aí eu fiz uma pesquisa para poder passar para vocês os dados de Sergipe e o lugar que eu procurei esses dados foi justamente no site do governo, né, do governo de Sergipe, né, do governo do estado, da prefeitura de Aracaju e também do comitê científico do combate ao Covid, que é o Consórcio Nordeste, e o, o Nicoleles, né, que é o professor, ele participa desse consórcio e ele é um site muito bom, muito interessante, onde tem dados muito bons e confiáveis O que é o sobre consórcio aqueles. Nordeste? É um grupo de cientistas Hum. que se uniram, chama Projeto Mandacaru, e eles produzem dados sobre o Covid, não só daqui do Nordeste, mas do país inteiro. Olha, eu entrevistei É um um monte de gente de vários estados do Nordeste, ninguém tinha citado esse projeto ainda. Esse comitê ele tem sido muito importante, inclusive, para oferecer dados para o governo do estado e tem subsidiado algumas ações aqui, não só daqui, mas no Nordeste inteiro. Ceará, do Maranhão, outros estados vêm utilizando e vêm dialogando. Os governadores têm se reunido, inclusive, com esse comitê, justamente para obter esses dados e pensar as estratégias para combater o coronavírus. Então, é um Uhum, comitê bem importante. uhum. Então, nós vamos, hoje eu olhei hoje, né? Então, os dados que a gente tem é de ontem, são de ontem, atualizaram ontem esses dados. Estamos com 17.338 casos confirmados aqui em Sergipe, 400 óbitos,
temos 483 pessoas internadas hoje e a taxa de ocupação da UTI hoje, na pública, está em torno de 68% e no setor privado, 95%, o que é um dado preocupante aqui no nosso estado. Sergipe hoje está ocupando o 9º lugar, né, no Nordeste, em relação ao número de casos, certo? E os nossos principais hospitais, então, hoje, da rede privada de Aracaju, já está lotado, tá com 100% de lotação, né? E os públicos, né, estão com um número menor porque a gente tem aí uma concentração dos hospitais privados mais no município de Aracaju, né, que é na capital do estado, enquanto que no interior a gente tem poucos hospitais, ou eu acho que talvez nenhum hospital privado na rede, nos outros municípios. Então, basicamente, a rede privada se concentra em Aracaju, certo? E nos outros municípios é mais a rede pública que oferece esse serviço. Então, hoje, né, se for pensar pela rede privada, pensando como parâmetro a rede privada, os que não estão lotados já estão com 60% de ocupação. Então, é um dado complexo, um dado que nos deixa com medo, né, e receosos, se nós vamos conseguir manter baixas taxas de ocupações, porque isso pode prejudicar completamente o atendimento a pessoas que, por exemplo, não estão com Covid, mas precisam de atendimento se os leitos estiverem todos ocupados, né, daqui para frente. A gente tem aí uma maioria de casos confirmados que estão em Aracaju, né? Eles são seguidos, essa maioria de casos, são seguidos pelos municípios que a gente chama da Grande Aracaju, né? Seria Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, os 2 outros municípios, né? Mas Aracaju é o que realmente o número é muito alto de casos. Aracaju vai estar aí também entre a terceira das capitais do Nordeste em casos. No caso, pensando em 100 mil, no parâmetro de 100 mil habitantes, né? Aracaju aparece aí como o terceiro lugar entre as capitais do Nordeste, né? Em número de casos. Então, é alarmante. Entre o Nordeste, Aracaju é a primeira. Nordeste. Meu Então, Deus. perde só para 2 estados do Norte. Gente, não. Do Nordeste somos o primeiro, mas para dentro do país, das capitais, a gente só perde para 2 capitais do Norte. Putz. Nossa, eu não sabia. Olhando também as curvas que esse comitê, que eu falei, que é o Consórcio Nordeste, fez algumas projeções, a nossa curva é ascendente. Uhum. Não tem tido diminuição do número de casos, não, aqui em Sergipe e aqui em Aracaju. A gente tem em Aracaju um percentual muito baixo de isolamento social, estamos em 37%, do que é considerado para esse consórcio do Nordeste um índice muito baixo, né? Abaixo de 40% é considerado um índice muito baixo. Então, Aracaju está com uma taxa de 37% hoje. Sergipe está aparecendo, então, como o primeiro no Nordeste, né? O pior índice. O pior índice é o do Sergipe, né? 36% de taxa de isolamento. E em março, só em março que a gente teve o maior percentual de adesão ao isolamento, que foi 59%. Depois do mês de março, nós não tivemos mais nenhuma taxa de adesão ao isolamento alta, né, como ocorreu em março. A gente está aí agora só caindo nessa taxa de isolamento, de adesão ao isolamento. A gente tem, né, os municípios de Sergipe como um todo, eles não ultrapassam a casa dos 47% de adesão ao isolamento social, certo? A gente também tem outro dado,
aqui em relação aos bairros de Aracaju, que já era, na verdade, um dado esperado, né? Os bairros periféricos de Aracaju têm as piores taxas de isolamento, né, social, abaixo dos 40%, e a gente tem um bairro que chama bairro Soledade, em dados que eu coletei, que seriam do dia 10 de junho, tem o pior índice, que seria de 31,6% de isolamento. A taxa de isolamento é bem baixo. Uhum. E aí, a gente tem, assim, uma perspectiva, né, de que esse baixo isolamento aí pode estar associado a várias questões diversas. Isso, assim, que eu estou estabelecendo na minha perspectiva, do que eu estou conseguindo visualizar, né, a partir desses dados. E aí eu tenho fatores como pouca ação educativa por parte do governo do estado e da prefeitura de Aracaju, né, a necessidade de garantir a sobrevivência, né, dessas famílias, estão fazendo com que os trabalhadores, precisando trabalhar, vão às ruas, né, e isso faz com que a taxa de isolamento também não tenha grande adesão, né, a gente não tenha índices razoáveis de isolamento. Também eu acho que as ações fiscalizatórias por parte do Estado e da Prefeitura também são frágeis, né? A gente não tem espaços, por exemplo, de aglomeração, como é o caso da Orla de Atalaia, fechada em alguns espaços. A gente teve isso só em alguns momentos, mas isso não perdurou. Então, a restrição a alguns espaços, isso A horda seria tá uma medida. aberta? Sim, Nossa. é, pois é, pra você ver. E aí, essas ações fiscalizatórias são bem importantes, né? São medidas importantes que o governo do estado e a prefeitura deveriam estar adotando de restrição aí de acesso, né? Mobilidade, realmente, para que as pessoas não se aglomerem nesses espaços. Apesar de que a aula de Aracaju, ele tem uma grande extensão, né? Uhum. São alguns quilômetros, porque ela é enorme, mas são espaços que precisam de uma fiscalização também maior, porque as pessoas costumam ir para lá para correr, para caminhar, enfim, né? Tudo isso. E é Tayane, praia, né? já que você falou sobre ações do governo, né, e da prefeitura, eu queria que você informasse para o pessoal, tem muita gente que está assistindo que não é de Sergipe, óbvio, que você informasse para o pessoal quem é o governador, quem é o prefeito de Aracaju, de quais partidos eles são, quais são as Uhum. políticas públicas que eles têm adotado ou não durante esse período de pandemia. Faz uma análise de conjuntura, né, coisa que a gente quase não faz no movimento, sobre esses dois governos durante o período da Covid-19. Uhum. Então, o nosso governador, ele chama Belivaldo Chagas, ele é do PSD, aqui, ele é do partido do PSD. O prefeito, ele é do PDT, Edivaldo Nogueira, e em relação à atuação deles ao Covid, o Estado de Sergipe chegou a tomar medidas rápidas no início da pandemia. Tem sido feito também um enfrentamento em como outros estados, às retóricas do governo federal, no sentido a uma flexibilização e de abertura do comércio. Houve uma posição firme em alguns momentos por parte do governador e por parte do prefeito para que não houvesse essa abertura tão rápida do, do comércio, enfim, apesar Ah, das pressões vocês sofridas, nos salvam. apesar das pressões sofridas por parte dos bolsonaristas, digamos assim, uma parcela pequena aqui do Estado, mas também de outra parcela do empresariado que também pressionou o governo do Estado e a prefeitura para reabrir o comércio e as atividades comerciais aqui. Creio que houve também uma adesão da parte da população, mas não tanto assim, né? A maioria, eu creio que tem acreditado que o isolamento é importante e tem esperado dos governantes do nosso governo estadual e da prefeitura também ações mais enérgicas.
Tanto que hoje os movimentos sociais, né, e outras instituições de representação popular e sindicatos têm solicitado, né, os partidos também, as centrais sindicais, têm solicitado o lockdown aqui, têm requerido ao governo do estado e à prefeitura que adote o lockdown aqui. É óbvio que ainda não houve uma ação nesse sentido aqui no estado. Eu poderia citar aqui, por exemplo, a gente tem recomendações por parte do Ministério Público e também existe um comitê que foi criado pela OAB, inclusive o Sintufes faz parte desse comitê, que a gente vem pedindo esse lockdown, mas não, por enquanto, não tem sido acatado. Isso porque, assim, esses dados, como eu acabei de falar, né? Acabei de dar aí um panorama do nosso estado. A taxa de isolamento social vem caindo a cada dia, chegando a índices considerados muito baixos. As pessoas estão saindo, estão indo para as ruas. Não sabemos em que nível de proteção se essas pessoas estão realmente seguindo as orientações, né, em termos de lavar as mãos, de usar álcool em gel, de usar as máscaras, que aqui é obrigatório a utilização de máscaras no estado, mas a gente sabe das nuances e as dificuldades, por exemplo, de muitos trabalhadores usarem máscaras, a não ser aquelas que são fornecidas pelo próprio empregador, né? Enfim, ter acesso a sabão, ter acesso Água. a água, que são coisas básicas, de necessidades básicas, né, do cidadão, e que muitas vezes a gente não tem dimensão, de fato, isso está sendo isso chega a todos. A gente sabe, óbvio, que as condições de saneamento básico aqui em Aracaju e em Sergipe, né, não atende de forma satisfatória a todos os bairros de Aracaju. A gente tem muitos bairros ainda em situações complicadas e que não têm todos os equipamentos necessários e nem as condições de saneamento básico todas garantidas. Então, isso tudo dificulta bastante a adoção dessas medidas de proteção. Sim. Então, o que eu poderia dizer nesse sentido é que eu acho que o governo vem pecando em algumas ações, sim. Eu estava falando aqui sobre que eu acho que as ações fiscalizatórias deveriam ser mais rígidas aqui. Acho também que o governo não tem atuado de forma atuante em relação a criar mecanismos de oferecer benefícios assistenciais para as pessoas, né? Existe o auxílio emergencial, que foi uma luta aí grande na Câmara, né? E foi aprovado na Câmara e no Senado, que é o auxílio de R$ 600, mas não houve medidas por parte do nosso governo do Estado, nem da Prefeitura, de ações para subsidiar essas famílias, né? E esses trabalhadores aqui de Sergipe, para que elas tivessem condições de se manter em isolamento, né? Porque se você não tem condições de prover as necessidades básicas da sua família, é óbvio que você vai sair de casa para trabalhar, você vai procurar as condições necessárias para voltar com um pão, com alguma comida para casa. Sim. Né? E isso é natural. Isso é natural. Acho também que está tendo um parco fomento por parte do nosso banco, né? A gente tem um banco do estado aqui, que é o Banese, isso. E também a gente não tem visto ações nesse sentido, né? O banco do estado, que é o Banese, poderia estar fomentando, né? Em termos de crédito para os microempreendedores aqui, em termos de oferecer crédito para o restante da população sergipana também, enfim, fomentar, de fato, o Estado, né?
fomentar ações no Estado nesse período de coronavírus, que a gente sabe que houve uma estagnação, né, da economia, não só aqui no Estado, mas no Brasil inteiro, né? Sim. Então, acredito que isso é importante de se dizer, e eu entendo que falta por parte do governo, né? Falta uma adoção de medidas por parte do governo e, sobretudo, do lockdown. Acho que em uma perspectiva como nós estamos hoje, com dados que não são favoráveis à retomada, né? E à reabertura do comércio, o governo do estado faz 4 dias que publicou um plano de retomada e abertura gradual da economia, separou esse plano em 3 fases, e, sinceramente, eu não entendo que esse seja o momento para uma reabertura, não. Sim. Ele coloca como regra, né, para que essas fases se ampliem. Começou ontem uma fase, começou no dia 18 ontem, uma fase dessa reabertura gradual, né, como eles chamam, da economia, que seria a fase laranja, e teria que ter a implementação, teria que ter a ocupação menor de 70% dos leitos, né? Se for comparar aí público e privado, realmente dentro do público, da rede pública, nós temos aí uma ocupação menor que 70%, mas uma ocupação na rede privada de 95%. Uhum. Eu acho que não, para mim não é lógico que deveria ter sido feita essa abertura a partir do dia de ontem, né? Então, eu acredito que pensar em retomada da economia, com os índices que Sergipe tem hoje, né? E aí os dados que eu peguei foram de ontem, vai haver uma atualização mais tarde, né? Que as secretarias sempre oferecem dados novos e atualizados sempre no final do dia, né? Eu acredito que esse não é um momento de reabertura, de a gente estar discutindo reabertura. E aí, por isso que nós estamos pedindo lockdown, não só os movimentos sociais, sindicatos têm pedido, as centrais sindicais, porque precisamos de uma ação mais enérgica por parte do governo para que esses índices tenham alguma melhora. Porque os hospitais estão lotados. A minha última pergunta, e aí eu vou te pedir para responder bem rapidinho, porque a gente precisa ler, que tem Certo. muita gente participando. Tá. Citou sobre a participação do sindicato nessa comissão da OAB e de vários movimentos para solicitar o lockdown. Como é que tem sido a atuação do Sintufse nesse momento de pandemia? Então, nós estamos atuando aí em vários espaços. Esse é um dos espaços que nós estamos atuando, né, dentro de alguns comitês. Esse foi formado pela OAB, né? A OAB montou um comitê social de crise e ele vem indicando, dando recomendações, né? Indicando algumas recomendações ao governo do estado, inclusive solicitaram a reunião com o governo do estado justamente para pautar o lockdown. Tem outros comitês também que nós, enquanto Sintufse, estamos inseridos. Nós estamos também permanentemente nos reunindo com as centrais sindicais, com os movimentos sociais, para construir eventos, para construir atos, né? Óbvio, respeitando e discutindo sempre a questão do isolamento social, com todo o cuidado e proteção que a gente acredita que precisa nesse momento. Então, fizemos alguns atos. O último que nós fizemos foi em frente ao Palácio do Governo, onde poucas pessoas participaram desse ato, justamente porque a gente queria garantir o espaço entre as pessoas, não ter aglomeração, não ter haver o distanciamento entre os militantes que estavam, com palavras de ordem, com cartazes. A gente também tem atuado contribuindo financeiramente com alguns projetos para doação de cestas básicas, né? A gente doou recentemente, por exemplo, para que o DCE fizesse doação de cestas básicas para alguns alunos, né, da nossa universidade, que também estão necessitando de ajuda. Também nós fizemos a entrega de alguns EPIs, que foi a Face Shields, em conjunto com a Fazubra.
né? A Uhum. gente está aí com os trabalhadores da saúde, que estão tendo seus CPIs racionados, né? A gente tem lutado junto aos órgãos também, tem entrado, ingressado na justiça, tem pautado e cobrado da gestão da universidade a melhoria no sentido de oferecer os equipamentos de proteção individual para esses trabalhadores poderem trabalhar com o mínimo de dignidade, né? Estarem protegidos e poder proteger suas famílias também. Então, a gente fez a entrega desses face shields e máscaras também. A gente entregou algumas máscaras em 95 para esses trabalhadores. Então, essas ações têm sido importantes para a gente contribuir nesse processo. Que bom. Querida, eu vou ler aqui do Facebook primeiro, tá? Tá, tá bom, Quando eu olho para o lado é porque eu estou vendo do Facebook. tá bom. A Briane está comentando aqui no Face. Boa tarde, menino. Saudades, Mari. A Briane falou que tem muita coisa linda no estado. O número de isolamento em Aracaju está baixíssimo e o governador ainda flexibiliza a população. Mas nosso governador, infelizmente, tem cedido à pressão de empresários, por isso que não foi ainda acatado o lockdown. Esses foram os comentários que eu consegui identificar aqui no Facebook. Aqui no Instagram, eu fui vendo mais ou menos o que o povo estava falando. Parece que não é pergunta. Eu identifiquei a primeira pergunta aqui. Qual a etimologia da palavra Sergipe? O André Rodrigues pergunta. O defeito de Sergipe é não ser no Rio Grande do Norte. É porque ele é do Rio Grande do Norte, é uma brincadeira. Uhum. Ah, bom, aí eu acho que o pessoal entrou numa discussão entre eles aqui. O Henrique Mainart, né, que é o jornalista do Sintups, e o Henrique Morgantini, que é um jornalista aqui de Goiás, e o André Rodrigues, que começaram num debate aqui sobre Sergipe. Mas eu não consegui identificar perguntas, gente. Se vocês acharem que tem alguma coisa, pergunta, aí vocês mandam embaixo. Parte aí o Wagner, né? Parte Sacra e Uhum. os quilombolas ficam em São Cristóvão, em Laranjeiras, falando, né, sobre as questões culturais. Ah, Aracaju é oxítona, não tem acento. Gente, as pessoas discutiram sobre o nome da cidade, Taira, e entraram numa É, grande discussão. porque realmente Aracaju costuma colocar acento. Aracaju, gente, não tem A acento, Ju tá? Cordeiro, que também é do Sintups, né? Falando em Sergipe, temos uma grande É. parte da Caatinga, uma faixa da Agreste, e uma faixa litorânea de remanescente da Mata Atlântica. O André Rodrigues diz que é OMS nordestina e o Miguel N é um gênio. Uhum. Sergipe vem da palavra indígena que significa Rio dos Siris. Olha que legal. Jussara JM que falou, eu não sabia. Eu lembro quando eu fui aí, vocês me levaram para comer. Era siri ou caranguejo? Num lugar que só Caranguejo. tinha caranguejo. Foi tão bom. Gente, eu não tô vendo aqui. Quais os limites territoriais de Sergipe? Aqui tem pergunta também. Acho que é isso, não tem pergunta não. Tem uma discussão aqui enorme entre as pessoas sobre nome e tudo mais. Taira, a gente tem 10 minutinhos. E aí eu vou. Bom, a Ju Cordeiro falando, Taira me representa e tudo mais. Eu queria que você se despedisse e, enfim, se quiser comentar algum comentário da galera, responder alguma coisa. E muito obrigada por ter Certo. aceitado o convite. Foi um prazer falar Ah, eu que contigo. agradeço. Muita saudade de vocês aí. Pois é, eu queria agradecer realmente o convite que você me fez. Me fez estudar e procurar aí alguns dados inclusive que eu desconhecia aqui do estado de Sergipe, algumas coisas relacionadas ao Covid que de fato eu não tinha dimensão de como é que estava aqui no estado, então isso foi muito bom. Acho que até já responderam a pergunta aí sobre qual seria aí a etimologia, né, de Sergipe, que seria Tupi, né, que é o rio do Siris, de fato, como já disseram aí, como está dito, ou terra entre rios, né?
Aham. Seria porque estaria entre dois rios, que seria o Rio São Francisco e o Rio Real. Uhum. Então, seria isso, basicamente. Queria agradecer novamente por estar aqui, matar saudades de você, Mari. Eu Pois sinto é. enorme saudades de você. Quando você quiser vir para cá, você sabe que será muito bem-vinda, sempre muito bem acolhida por todas nós, todos Com nós também. certeza, quero muito voltar. Já fui duas vezes, né? Uma vez eu fui para passear, outra vez para atividade do Sintufes, mas quantas vezes vocês me chamarem, eu vou. Adoro Sergipe. Obrigada. Ah, não. Então, você não peça, que você sabe que a gente chama, né? Pode chamar. Gente, um beijo a todo mundo que assistiu. Eu tô vendo a Henrique aqui, tô vendo a Ju, a Briane no Facebook. Eu vi que a Carol entrou. Tem tanta gente legal em Sergipe, tanta gente que eu adoro. Obrigada a todo mundo que assistiu. E principalmente você, minha querida. Foi lindo. Obrigada por ter topado o convite pro Entrefala. Obrigada. E um beijo. Obrigada, Mari. Um beijão. Se cuide. Use máscara, álcool em gel, todo mundo. Menina, hoje eu Né? fiz teste de Covid. Nossa, eu quase vomitei aquele trem na minha garganta, no meu nariz. Enfim, é horrível. Ai, mas não publicize muito isso, não. O pessoal vai começar a ficar com medo de fazer o exame. Gente, vamos fazer o exame. É verdade. Bom, mas eu publicizei porque eu falei, olha, se o povo soubesse o tanto que é ruim fazer o teste, não ficava saindo de casa, não. Imagina, se o teste já é ruim, imagina um respirador na sua traqueia, enfim, né? Com Enfim, certeza. Beijão, Flor. vamos Muito passar por obrigada por mais tudo. essa juntas. Obrigada, meu bem. Vamos. Beijo, gente. Beijão. Tchau. Tchau.